Quero que você abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 5. É muito bom estar aqui, é um privilégio estar aqui, ministrando a palavra do Senhor, aquecendo corações, falando daquilo que Deus tem colocado no nosso coração, num tempo tão difícil, não é verdade? Onde as pessoas têm muitas vezes perdido a cabeça, as pessoas têm deixado o medo tomar conta das suas vidas, e nós estamos aqui para trazer uma palavra de esperança, amém? Uma palavra de força. Você tem atributos, você tem dons, talentos únicos. Diga amém se você crê no que eu estou falando. Deus colocou em você talentos e atributos únicos, amém? E eu não estou falando uma forma de clichê, aqui não é uma palestra motivacional, nós cremos no que a palavra de Deus diz. O tema dessa palavra é iluminando a terra. E eu creio que Deus chamou você para ser luz, amém? Mateus capítulo 5, esse texto faz parte do Sermão do Monte. Eu tive a oportunidade de pregar semana passada lá no Noroeste, esse texto, essa palavra, eu quero compartilhar com vocês. Eu vou ler do versículo 13 ao versículo 16. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo de um alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Diga amém. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, por favor. Espírito Santo, nós queremos dar total liberdade para Ti nessa noite. Fala conosco, Pai. Nós estamos aqui com um objetivo claro, que é engrandecer o Teu santo nome, que é ouvir a Tua palavra, que é aprender de Ti. Então usa-me nessa noite, em nome de Jesus, amém. Você pode dar mais uma salva de palmas a Jesus, que Ele ressuscitou hoje. Hoje o culto, pela manhã nós tivemos o culto da ressurreição. Quem esteve aqui? Deixa eu ver, olha só, algumas pessoas. Vocês gostam, aquele texto que fala, alegrei-me quando me disseram uma casa do Senhor, se aplica a vocês, viu? É bom demais estar na casa de Deus. Foi um culto muito lindo, muito maravilhoso. Uma pena que não deu para todos, né? Porque eu sei que alguns tentaram fazer a inscrição e não conseguiram fazer. Mas foi um culto muito abençoado. E eu oro para que no ano que vem, todos nós, que a igreja esteja lotada, amém? Que possamos estar reunidos, todos juntos aqui, porque é um culto muito lindo. Esse texto é um texto que tem falado muito comigo nos últimos dias. Em algumas oportunidades eu tive... Quando eu peguei a palavra e falei alguma coisa, eu citei um pouco desse texto, eu resolvi fazer uma palavra e colocar no papel aquilo que Deus tem colocado no meu coração, sabe? O que eu acredito que esse texto fala. Ele é um texto muito profundo. É o próprio Jesus falando para os seus seguidores ali, fala assim, ei, vocês são sal da terra, vocês são luz do mundo. Hoje eu quero focar mais na parte da luz do mundo, mas eu quero abrir um parênteses e falar sobre a questão do sal da terra. Quando Jesus, e aqui ele está ali no Sermão do Monte, ele está pregando para um monte de seguidores deles, ele fala assim, vocês precisam ser o sal da terra, e se o sal ficar sem sabor, ele não serve para mais nada, senão para ser jogado fora e pisado pelas pessoas, pelos homens. O sal naquela época, ele tinha uma função primordial. Hoje o sal ele é mais um tempero, naquela época o sal ele tinha mais a função de preservar, de guardar os alimentos. Ele era um conservante natural, até hoje é um conservante. A principal função do sal naquela época era conservar. E quando você cristão, perde essa função de preservar os valores cristãos, de preservar a sociedade, de preservar a sua casa, de preservar a sua mente, você se torna sem sabor. E aí não serve para nada, senão para ser jogado pelos homens, jogado fora e pisado pelos homens. Algumas vezes eu vejo algumas pessoas falando assim, pastor, passa dificuldade demais, é só luta, é só perseguição, e esse texto me vem à mente, porque muitas vezes, pensa comigo, as pessoas estão passando dificuldade, quando a gente vê o texto falando, pisado pelos homens, isso fala claramente para mim, de humilhação, não é? Me fala de sofrimento, de perseguição, e muitas vezes a pessoa acha que ela está sendo perseguida por ser o cristão verdadeiro, por ser aquele cristão padrão, porque nós vamos ser perseguidos.
quando na verdade, talvez ela esteja sendo perseguida porque ela perdeu o sabor. Então a gente precisa identificar nas nossas vidas, ei, eu ainda salgo? Eu tenho sabor ainda? Porque muitas vezes estaremos passando por dificuldades, nem todas as vezes, tá? Estaremos passando por uma tribulação, por quê? Porque a gente perdeu o sal, porque a gente perdeu o gosto, a gente não faz mais diferença. E o próprio Jesus falou que essas pessoas, elas seriam sim pisadas, elas seriam humilhadas, porque perderam o sabor, perderam o sentido, não faz mais sentido. E eu, como pastor dessa igreja, eu não quero, esse é um desejo do meu coração, que essa igreja perca o seu sabor. Você, enquanto cristão, você precisa fazer a diferença, você precisa preservar a sua casa, você pai, eu vou falar um pouco sobre isso mais na frente, você precisa preservar a sua empresa, você precisa preservar a sua mente, nós somos o conservante do mundo, amém? É para isso que você serve. Então, ou você vai ser perseguido por ser um cristão verdadeiro, um homem de Deus, que a perseguição vem, ou você está sendo perseguido porque você perdeu o sabor. E aí, eu não estou aqui para julgar ninguém, nem para apontar o dedo, eu quero que você faça essa avaliação. O que é perder o sabor? Talvez você não está mais com aquela paixão com o Senhor, talvez você não tem mais aquela vontade de orar, você tem se desviado do caminho, você tem se prendido em vícios, você tem caído em pecado, isso é perder o sabor. Você não faz mais influência onde você está, as pessoas ao seu redor nem sabem que você é cristão, isso é perder o sabor, amém? Mas como eu falei, eu não queria falar sobre sal, eu vou falar sobre ser luz do mundo. E esse texto, ele é lindo, ele é maravilhoso, porque ele mostra o propósito. Qual o propósito de você ser luz? Qual o propósito de você brilhar? Eu acredito, e eu acredito com base na palavra, que todo mundo tem alguma coisa especial, todo mundo, talvez a gente não tenha descoberto ainda, todos os dons, todos os artistas, se você vira uma pessoa, um artesão, alguém que pega assim e faz um bolo bem feito, lindo, uma pessoa que sabe trabalhar com crochê, qualquer artista, uma pessoa que pinta um quadro, uma pessoa que canta, tem uma voz maravilhosa, todos esses dons foram dados por Deus, amém? Todos. Eu sou músico, tem uma cantora, para mim é a melhor de todos os tempos, ela se chama Whitney Houston, já morreu. Pastor, Whitney Houston, não acredito que você é fã da Whitney Houston, que morreu lá, drogada, não sei o que, nem sei como que ela morreu, mas a voz dela era bonita. Você pega os vídeos ao vivo da Whitney Houston, cara, ela não desliza, ela é muito boa mesmo, essas meninas que estão tudo aí famosas, esse negócio, não chega aos pés dela, porque ela é muito boa. E por que eu estou falando isso? Porque o dom da Whitney Houston foi Deus quem deu. E para a gente, muitas vezes a gente dá um parafuso, como assim? Foi Deus? Sim, foi Deus quem deu. E eu tenho falado isso o tempo todo, Satanás, presta atenção, ele não cria nada, diga amém. O Criador é Deus, Deus é o Criador. Então se você vir um artista, que seja mundano, ainda que ele não professe a fé de Cristo, eu posso te afirmar, quem deu aquele dom para ele foi o próprio Deus, foi Deus. Então, e Cristo está falando exatamente isso, não se pode esconder uma cidade edificada, vocês precisam brilhar, isso fala de talentos, isso fala de chamar a atenção, é isso. A sua vida precisa chamar a atenção. Eu dou sempre esse exemplo, se agora acontecer um blackout aqui, a luz acabar, o que você vai procurar? Instintivamente, instantaneamente, você vai procurar o quê? Luz. Você vai pegar o seu celular, você vai procurar por luz, é instantâneo, O povo mais antigo tinha vela em casa, né? Quem é dessa época aí? Quem ainda tem vela em casa? Olha aí, não é para fazer despacho não, né, irmão? Hoje em dia é o quê? O celular, não é verdade? O celular, tem a lanterna do celular. Por quê? Porque a gente não foi feito para viver nas trevas. Você não foi feito para viver no escuro. Você procura por luz. O que Jesus está falando para vocês aqui é o seguinte, vocês são luz. As pessoas que estão em trevas, as pessoas que estão em depressão, as pessoas que estão em dificuldade, elas vão olhar para você e elas vão querer estar perto de você. Diga amém. Porque você é luz, porque você é sal. Então, qual o propósito? Eu quero estabelecer 3 propósitos aqui, por que você deve ser luz, amém? Rapidamente, o primeiro deles é que a nossa luz, ela precisa ser vista, ela necessariamente precisa ser vista. Olha o versículo 13, o que diz, não se pode esconder uma cidade edificada no monte. Eu já contei esse exemplo aqui, estava viajando, vindo de, não sei se era Belo Horizonte, para aquele lado ali de Lusiânia,
e eu avistei uma cidade, era de noite, lá longe, no horizonte. Por que eu avistei a cidade? Porque estava de noite e ela estava iluminada. E o mais interessante é que a impressão que estava perto, que a gente estava chegando naquela cidade. E pasme, eu rodei mais 80 a 100 quilômetros para chegar em Lusiane. E eu enxerguei ela de longe. Olha a profundidade disso. O próprio Cristo, o próprio Deus, Ele está falando, ei, vocês precisam ser luz. E Ele compara você, não sou eu, não é o pastor, não é o pessoal que canta, a uma cidade edificada no monte. Isso quer dizer que as pessoas vão olhar para você, e de longe, elas vão identificar Cristo em você. De longe, elas vão falar, olha lá, Ele está brilhando. E isso às vezes entra em parafuso, muitas vezes, com o que a gente cristão, a gente aprende. Eu falei para vocês, sou músico, e a gente cresce num ambiente, muitas vezes, isso tem mudado bastante, em que o músico, principalmente, ele é tolhido no meio cristão. Em que sentido? Cara, ó, não aparece não, você está querendo aparecer demais. Aí o cara faz um melisma aqui, canta um negócio, aí o povo, meu irmão lá, está querendo aparecer. Tá? E lá fora, o povo destrói, canta e faz melisma, e faz e pega a guitarra e faz. E aqui não, a gente é recatado. Por quê? Porque a gente não pode brilhar. E isso trava a minha mente. Porque não foi isso que Cristo falou. Lá na frente vocês vão ver que a coisa vai fazer sentido. Mas fica comigo por enquanto, que a gente vai ver que a nossa luz, ela não é própria, ela é de Cristo. Mas uma coisa é certa, Ele falou, você precisa brilhar. Isso quer dizer que você que tem um talento, isso quer dizer que você que sabe falar bem, você que tem, talvez o seu talento, talvez a sua mina, seja cuidar bem dos seus filhos, faça com excelência. Deus colocou você para brilhar, Deus te colocou como um prefeito, pais e mães aqui, e o prefeito ele edifica as ruas, ele põe luz nos postes, ele faz com que a cidade brilhe. Talvez você que é mãe, você que é pai, Deus te colocou como prefeito do seu lar, para fazer com que os seus filhos brilhem. E muitas vezes a gente, por conta do nosso temperamento, da nossa forma de pensar, às vezes você é mais tímido, pai e mãe, e o seu filho ele é mais para frente, você sem querer você vai tolhindo um pouco isso. Eu vou falar um pouco mais sobre isso lá na frente. Mas você precisa brilhar. Fala para quem está perto de você, se você veio com ela, fala, você precisa brilhar. Semana passada a Anne deve ter falado isso aqui, ela citou o texto de Lucas capítulo 19, que é aquela parábola dos talentos, das minas, que um senhor, ele vai tomar posse de um reino, e ele deixa talentos, ele distribui minas para algumas pessoas, e ele fala bem assim, negociai. E essa palavra, negociai, no grego é pragmateu, que quer dizer o seguinte, tome conta dos negócios da família, ocupem. Cristo está falando assim, ei, eu dei talentos para você, eu te dei ferramentas, eu te dei dons, então multipliquem. E aí o texto fala que quando ele volta para prestar contas, presta atenção, para prestar contas, ele pergunta, o que você fez com seus talentos? O que você fez com as minas que eu dei? Um fala, eu multipliquei, você me deu uma, virou 10, o outro falou, virou 2, e um terceiro falou assim, eu enterrei, eu deixei lá quietinho, para quando você voltasse, eu pudesse te devolver. E a Bíblia fala que Cristo repreendeu, o Senhor repreendeu aquele que manteve escondido, enterrado os seus talentos. Isso fala sobre você, isso fala sobre o que você pode fazer na sua casa, isso fala o que você pode fazer dentro do seu trabalho, isso fala sobre brilhar de forma intencional. Fala comigo, eu preciso ser intencional. Olha só, minha mãe, hoje eu vou contar muitos exemplos da minha vida. Nós morávamos aqui no Bandeirante, e aí mudamos do Bandeirante para Asa Norte, e a gente adolescente, eu com uns 13 anos, meu irmão com 15, 16, alguma coisa assim, e a gente já estava totalmente envolvido aqui no Bandeirante, com o Ministério de Louvor, com os jovens, e a gente sempre tinha eventos aqui, sexta-feira com os pré-adolescentes, aula de música, à época a igreja tinha escola de música, e eu lembro que, não sei se era toda terça à tarde, toda sexta, minha mãe pegava o carrinho dela, muitas vezes no trânsito, vinha e deixava a gente aqui na escola, no grupo de adolescentes, sem reclamar. Eu nunca vi a minha mãe reclamando de trazer a gente para a igreja. Ela fez de forma intencional com que nós não nos desvinculássemos da nossa galera, do pessoal que estava com a gente. Ela foi intencional, de forma intencional ela falou, eu não vou deixar os meus meninos se perderem lá para o lado da Asa Norte. Ah, você pode falar, poderia achar uma igreja mais forte, mais perto? Poderia, mas ela decidiu não fazer isso.
Isso foi feito de forma intencional. A gente tem batido muito na tecla aqui de ser intencional. Sabe, de você não dar mole para o inimigo, porque o inimigo lá fora está querendo te destruir. E muitas vezes dentro dos lares a gente tem deixado a coisa rolar, a coisa acontecer. Certo dia eu fui no Parque Shopping, e eu notei uma coisa. Eu fui de metrô para o shopping, e sempre naquela entrada do metrô para dentro do shopping, isso é uma regra, sempre vai ter um guarda ali, sempre vai ter um vigia ali naquele lugar. E não somente naquela porta, em todas as portas do shopping. Você vai ver vigia no meio do shopping, você vai ver, mas sempre, e de forma intencional, nas portas existem vigilantes, existem vigias. O que isso tem a ver com as nossas vidas? Isso não é por acaso. A ameaça, quando ela surge dentro do shopping, ela não brota dentro do shopping, ela passa por onde? Pelas portas. Isso é bem prático, é mais ou menos assim, o cara está lá, vê uma pessoa suspeita, já passa o rádio para alguém que está lá dentro, e você já deve ter percebido isso, o cara fica de longe, só seguindo, olha, a pessoa nem percebe, mas ela está sendo seguida. Por quê? Porque de forma intencional, ele colocou vigias dentro das portas. O que isso tem a ver com as nossas vidas? O que isso tem a ver contigo? Isso tem a ver com você colocar vigias nas portas das suas casas. E aqui eu estou falando para os pais aqui. Eu consigo identificar pelo menos 3 portas que o inimigo tem entrado dentro das nossas casas. A primeira dela se chama internet. É uma porta de entrada. Quando eu falo uma porta de entrada, é tudo aquilo que entra informação dentro das nossas casas. Hoje em dia, gente, os meninos têm sido, todo mundo, né? Tem sido bombardeados com informações. Informações de tudo quanto é tipo. Desde pornografia, desde ideologias e por aí vai. Tudo via internet. Você pai, você mãe e você jovem, você precisa colocar vigias nessa porta. Você precisa começar a diminuir talvez as redes sociais, a ficar de olho no computador do seu filho, a ficar de olho no WhatsApp do seu filho. Por quê? Porque é uma porta. E você precisa colocar um vigia. E deixa eu te falar, não vai com essa conversinha, não, eu gosto de liberdade, deixa o shopping, todo mundo passear no shopping. Isso não funciona. Isso não funciona, amém? Vocês estão entendendo? Então, de forma intencional, eu falo muito lá fora, gente, quem é do comércio sabe do que eu estou falando. O mundo, ele faz tudo de forma intencional, tudo. Por exemplo, você vai no mercado, todo mundo aqui já foi em algum mercado. Você já reparou que a padaria fica no fundo do mercado, normalmente? Por que é no fundo do mercado? Conversa com o dono de supermercado para você ver. A padaria movimenta o mercado. Tem gente que vai no mercado para comprar pão. E se a padaria fosse no início do mercado, ele compraria o pão e ele sairia. Mas sendo no fundo do mercado, ele faz com que a pessoa entre, passeie por todos os negócios e vai lá no fundo do mercado, compra o pão e normalmente compra outra coisa. Isso é intencional. No marketing, eles fazem isso o tempo todo, é intencional. Lá nos Estados Unidos é mais fácil de ver isso. Fast food. Você vai no fast food, a música aqui de fundo, sempre é uma música agitada, sempre é uma música com andamento. Você vai numa loja de roupas, a música que vai estar lá é que te vai deixar para cima, aquele negócio, eu quero comprar. A comida do fast food, ela é rápida para quê? Para que você coma rápido. Eles não querem que você fique muito tempo ali. É rápido. Isso funciona. A gente não percebe e funciona. Tudo de forma intencional. E a gente vai vivendo a nossa vida de qualquer jeito. A gente para de falar nas igrejas sobre política porque a gente acha que alguém vai ficar chateado. A gente acha que não tem crente, não tem que se meter na política, porque não é legal misturar. Deixa eu falar um negócio aqui para vocês. Nós vamos ser intencionais nessa casa. Os nossos jovens, eles vão ser políticos sim, eles vão entrar no Senado, eles vão entrar na Câmara dos Deputados, eles vão ser juízes, vão ser magistrados, vão ser ministros do STF. Sabe por quê? Porque a gente decidiu ser intencional e nós vamos tomar o mundo para a gente. Pode aplaudir o Senhor. De forma intencional. Ah não, pastor, deixa esse negócio. Gente, a gente tem que abrir a nossa cabeça. A Bíblia fala para você brilhar, e brilhar em todos os aspectos da sociedade. É na mídia, é na TV, a gente precisa entrar na mídia, a gente precisa entrar na TV, sabe por quê? Porque está todo mundo corrompido lá dentro. Todo e qualquer editorial corrompido. Você vai ver uma novela corrompida, sabe por quê? Porque a igreja, por muitos anos, ficou dentro das 4 paredes, orando.
E eu não tenho nada contra orar, eu oro, eu sou um homem de oração, mas eu preciso agir, eu preciso estudar, eu preciso entender o que está acontecendo lá fora. Eu preciso falar para os filhos de vocês que vêm sábados aqui: ei, levanta a cabeça, ganha o mundo, vai lá e seja luz, de forma intencional. Você, pai, você precisa orientar o seu filho no curso que ele vai seguir. Por quê? Porque você é mais experiente, porque você sabe da vida, porque você sabe o que dá dinheiro, o que não dá dinheiro. Ah não, deixa fluir nada. Eu lembro quando eu comecei a namorar a Anne, o pastor começou a se aproximar de mim. Ele era o pastor da igreja, sempre foi, mas a gente não tinha essa relação. E eu percebi que o pastor começou a vir, bater um papozinho e tal. Eu falei: oxe, uma coisa estranha. A Anne já tinha falado que estava apaixonada por mim, né, tal. E ele, de forma intencional, não foi à toa, ele queria saber com quem a filha dele ia namorar, porque pode ser que ela venha casar com ele, e pode ser que esse fulano entre para a minha família, e pode ser que em algum momento ele possa atrapalhar o clima da família, e pode ser, vocês entendem? De forma intencional. E eu percebi que ele começou a ficar de olho em mim, na hora do louvor, nas coisas, eu via que ele estava de olho, levantava a mão, falava em línguas, brincadeira, gente. Me mostrava crente para ele. Amém, Senhor. O que eu quero falar para você? Ele, de forma intencional, interferiu nos namorados das filhas dele. Por quê? Porque o homem mais velho, você como pai, você tem uma sacada, você consegue ver se o cara é malo ou não. É verdade. E às vezes um adolescente não está apaixonado pelo carro do cara, porque ele tem um tupetezinho e tal, ou porque é isso que eles veem. É coisa superficial, você consegue enxergar, e de forma intencional você precisa agir. Curso de faculdade, de forma intencional você precisa agir. Você tem que levar, você tem que direcionar. A Bíblia não fala que os filhos é como uma flecha na mão do arqueiro? Cara, presta atenção nesse texto. Gente, eu sou muito prático na interpretação da Bíblia. Se a Bíblia fala que os filhos são como uma flecha na mão do arqueiro, o arqueiro atira para onde ele quiser. Você entende? O arqueiro não vai falar para a flecha: flecha, atire-se. Ele vai apontar, ele vai direcionar, ele vai dar atenção. Isso fala de ensino, isso fala de repreensão, tensão no arco, tensão. Ele vai direcionar, ele vai colocar o ângulo certo para que vá mais longe. Você é esse arqueiro. Então seja intencional em acertar o alvo. Eu falei de uma janela, eu falei de uma porta, eu falei de internet, outra parecida com a internet, televisão. TV, a TV é uma porta de entrada e você precisa colocar vigia. Eu estou falando aqui focado nos pais, mas isso serve para todos nós. Serve para você que talvez tenha problema com pornografia na internet, na TV, serve para todo mundo. Serve para você que é influenciado muitas vezes por novelas, essas novelas que pregam coisas que não vão contra os nossos valores. E a terceira porta que você precisa colocar vigias de forma intencional é escola e faculdades. A gente tem visto o quanto de problema que tem entrado dentro dos lares por conta de ideologias, por conta de coisas que são faladas dentro dos lares, dentro das escolas, dentro das faculdades. E às vezes a escola primária. A Anne deu exemplo semana passada, né, do filho do Rubem, menino, 3 anos de idade, 3 anos, né? A época, 6 anos, sei lá. Enfim, ele estava vendo a aula online, e aí a professora falou alguma coisa, e ele falou: pai, eu não gosto de ser menino. Como assim? Não gosto de ser menino? Não, porque aí foi ver, a professora estava falando alguma coisa lá, que os homens, eles batem nas mulheres, alguma coisa assim, que ele falou: se ser homem é isso, eu não quero isso para a minha vida. Olha só, olha o que está sendo ensinado. E ele, como um pai exemplar, como alguém que está atento, como um vigia, ele foi e corrigiu e falou: não, papai é homem, a gente precisa ser homem. E fez essa correção. Por quê? Porque ele colocou um vigia. Gente, a gente é líder de jovens há 18 anos. Eu tenho visto tanto que as faculdades têm pervertido muitas vezes a mente dos nossos jovens, com ideologias que estão lá fora. E você, como pai, de forma intencional, você precisa fazer o seu filho brilhar, você precisa fundamentar ele na rocha. Tem um texto que fala bem assim, acho que é Provérbios 22, fala assim: ensina a criança o caminho que deve andar, e quando ela estiver velha, ela não vai se desviar desse caminho. Por quê? Porque um pai, de forma intencional, ele falou: meu filho não, aqui tem vigia, aqui tem sentinela, e Deus vai ser com a minha casa. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então seja intencional, feche essas portas, e a gente precisa abrir outras portas,
Qual a porta que a gente precisa abrir? Ensino dos pais, você precisa ensinar os seus filhos, você precisa estar dentro da sua casa. A igreja é outra porta maravilhosa. Gente, o que a igreja fez na minha vida, eu, Alex, vocês não têm noção. O fato de eu estar falando aqui para vocês, isso foi a igreja que fez. Desde cedo eu liderei, mesmo sendo uma pessoa tímida, liberava grupos, pequenos grupos, eu aprendi a falar na igreja. Na faculdade, quando eu ia apresentar trabalho, eu apresentava sem problema nenhum, mesmo sendo tímido. Por quê? Porque eu aprendi na igreja a liderar. Eu aprendi na igreja a tocar um instrumento. Eu aprendi na igreja o valor de honrar autoridades. Eu aprendi na igreja lições para a minha vida, que eu carrego até hoje. Isso foi a igreja. Por que o mundo tenta tanto demonizar a igreja? Por que lá fora as pessoas tentam de tudo quanto é forma destruir a igreja? Porque eles sabem que a igreja tem princípios maravilhosos para a sua casa, para a família. Nós conseguimos, a igreja consegue edificar as vidas. Vocês entendem o que eu estou falando? Incentivem os seus filhos de forma intencional. Ah, pastor, mas tem ensaio de não sei o quê, tem que trazer para não sei o quê. Envolva os seus filhos, traga quantas vezes for preciso. Venha com esforço, de forma intencional, porque lá fora o inimigo ele não mede esforços para atrair os nossos jovens, para atrair as nossas vidas. Então, como igreja, nós vamos fazer sim, nós vamos fazer o que for mais bonito, de forma intencional. Se nós tivermos dinheiro, nós vamos colocar um LED aqui maior do que esse aqui, sabe por quê? Porque nós queremos ser intencionais em fazer algo bonito, algo que brilhe, para que as pessoas possam olhar e falar, caramba, tem alguma coisa diferente ali, e aquilo vai apontar para Cristo. Vocês estão entendendo? Abrindo um parênteses aqui, um dia eu vi um estudo sobre aquele texto, que fala, Jesus fala assim, sejam prudentes como a serpente, inocentes como a pomba. Quem lembra desse texto? Jesus no envio dos discípulos fala assim, sejam inocentes como a pomba, mas prudentes como a serpente. Gente, esse texto ele é top. Por que Jesus falou para os discípulos para eles serem prudentes como a serpente? Por quê? Porque a gente precisa ter algumas das características daquele animal. É óbvio isso para mim. Ele faz uma comparação. E quando você pega num contexto de evangelismo, viu, pastor Paulo? Ele fala assim, sejam prudentes como a serpente. A serpente, ela quando vai pegar uma presa, por exemplo, ela estuda. Ela vai devagar. Ela tem todo um contexto para aquilo ali. Por que Jesus está falando isso para os discípulos? Ei, sejam prudentes, não entrem de forma espalhafatosa, essa palavra aí, eu não consegui falar. Um exemplo aqui, eu não sei se vocês vão entender o que eu estou falando, mas acho que vão, não tem problema não, depois o pastor Ibe conserta aqui se eu falar alguma heresia. Está na internet, né? Mas não tem problema não. Eu lembro nas últimas eleições do candidato Cabo Daciolo. Presta atenção, eu não tenho dúvida que é um homem de Deus. Não tenho dúvida que é um cara de oração. É um cara que... Mas, até os cristãos tiveram dificuldade de votar nele. Por quê? Porque ele era caricato. Ele chegava com a Bíblia debaixo do braço, ele era muito, glória a Deus, no seu... Cara, eu concordo com tudo. Mas para ele ser eleito, ele precisa ser prudente como a serpente. Quem entende o que eu estou falando aqui? É de uma forma mais tranquila. As pessoas que mais ganham pessoas para Cristo não são aquelas que andam debaixo do braço falando, eis que não são. São aquelas pessoas que são tranquilas. Você olha para ele e fala, tem alguma coisa diferente nesse rapaz. Eu quero estar perto dele. E às vezes ele nem vai falar de Cristo, mas o testemunho dele vai brilhar. O testemunho dele vai brilhar. Então a gente precisa ser inteligente ao pregar o evangelho. Você precisa brilhar, as pessoas precisam ir até você, porque elas veem em você essa luz. Vocês estão entendendo? Então dê uma salva de palmas a Jesus, você está entendendo? Segundo, qual o propósito de uma lâmpada, de uma luz? Cara, é para iluminar, ela precisa iluminar. Você precisa iluminar. Olha o verso 15. Ninguém acende uma lamparina, que eu vou ler na Nova Tradução da Linguagem de hoje, para colocá-la debaixo de um cesto. Você, como cristão, você precisa brilhar. O problema é quando nós encontramos cestos nas nossas vidas. Pessoas, e muitas vezes as pessoas somos nós mesmos, vêm para tampar aquele brilho que Deus colocou na sua vida. Vem como um cesto realmente para tampar aquilo que Deus colocou. E muitas vezes, como eu falei no início, esse cesto é a gente mesmo. Tem um livro chamado, ele só tem em inglês. O título dele em inglês é What to Say When You Talk to Yourself. Basicamente é o que falar quando você fala consigo mesmo.
O que dizer quando você fala consigo mesmo? Tem um estudo que fala que nós falamos nós falamos conosco mesmo, tá certo? Você fala consigo mesmo mais do que com as outras pessoas ao seu redor. Muito mais, em forma de pensamentos, em forma de... E fala às vezes na primeira pessoa. Então você fala mais consigo do que com qualquer outra pessoa. Você que tem uma esposa que fala muito, ela fala mais com ela mesma do que contigo. Acredite nisso. Coitada dela, né? Alguém está pensando, nossa, tadinha. Minha esposa conversa bastante. O que isso quer dizer? Com base nesse estudo, esse texto fala assim, ei, se você fala mais consigo mesmo, você precisa aprender a falar. E muitas vezes a gente tem algumas falas prontas, que isso vai moldando o seu caráter, isso vai te diminuindo, isso vai colocando cestos na sua luz. E algumas frases prontas que ele coloca nesse livro. Eu não tenho sorte para essas coisas. Eu não consigo ser organizado. Nada para mim dá certo. Eu sou péssimo com nomes. Ixi, hoje não é meu dia. Já sei que eu não vou gostar. E por aí vai. Algumas dessas palavras você já falou, você já pensou. E ele prova lá por A mais B que isso vai influenciando a sua forma. A forma como você pensa sobre si. Por muitos anos eu falei que eu era uma pessoa tímida, hoje eu não falo mais. Por muitos anos eu acreditei que eu era tímido, e eu estou aqui falando para vocês tranquilo, nem estou tremendo. E isso por muitos anos me prendeu. Eu lembro quando me escalavam para ministrar, gente, era um desespero, nossa, eu vou pregar, e dava dor de barriga, e dava aquela tremedeira, eu não sei o que eu vou falar, não sei o que eu... Esse entendimento mudou a minha vida. Então pare de ser um cesto para você mesmo, amém? Você foi feito para brilhar. Você foi feito para brilhar. Fala para quem está perto de você, você foi feito para brilhar, meu irmão. Então você precisa saber quem você é. A Anne no caminho, aqui, vindo para casa, a Anne é engraçada, gente. Aí ela estava lá se maquiando, não sei o quê. Aí ela, amor, sabe de uma coisa? Eu pensei que era uma coisa séria, alguma coisa sobre o culto aqui. Ela falou bem assim, você casou com uma mulher bonita. Eu falei, amém, é verdade. Ela sabe quem ela é, não é verdade? É isso. Você precisa se achar bonito, você precisa se valorizar. E outra, quem pode ser cesto também, além de você mesmo? As pessoas ao seu redor. Isso, você tem que saber com quem você anda. É muito importante, as amizades, elas são muito importantes. O seu grupo, ele é muito importante, ele vai moldar a forma como você pensa. Ele vai direcionar os lugares que você quer viajar. Quantos aqui já viajaram para determinado lugar porque fulano foi e achou que era top? Isso é influência. E muitas vezes essas pessoas têm o poder de abafar a sua luz e não te colocar num pedestal. Andem com pessoas que te coloquem no pedestal. Amém? Andem com pessoas que colocam no pedestal. Eu lembro de um dia que eu falei com a Anne, teve uma situação aqui na igreja, e ela teve que ficar full time aqui na igreja, na parte administrativa, muitos anos atrás. E ela desenrolou muito bem, ela fez muito bem, ela foi uma profissional excelente, ela corrigiu muita coisa, e foi muito bom para a igreja à época. E eu sempre achei aquilo, às vezes a gente admira o nosso cônjuge, a gente admira as pessoas que estão ao nosso redor, mas a gente não fala. E eu resolvi falar, certo dia, eu falei, amor, vem cá, deixa eu te falar um negócio, eu acho que você é uma profissional excelente, eu te admiro, você é extremamente capaz, você é uma mulher que, se eu pudesse, eu ia trabalhar contigo, porque você é demais, você é top. Falei alguma coisa nesse sentido. Quando vi ela estava começando a chorar. Por que ela começou a chorar? Porque ela pensava que eu não achava essas coisas dela. E eu coloquei ela no lugar dela. Falei, filha, vai, brilhe, ganha o mundo. Você como marido, você como esposa, você precisa colocar o seu marido e a sua esposa num pedestal. Amém? Coloque a luz no lugar certo. Ninguém coloca uma luz para colocar debaixo de um cesto, mas coloca no lugar apropriado, para que ilumine a casa inteira. Olha que profundo é isso, meu. Então coloque as pessoas que estão perto de você no lugar dela. Você tem um filho que é inteligente, coloque no lugar dele. Você tem uma esposa que é extremamente capaz, você tem um marido que ele é demais, coloque no lugar dele. Amém? Você tem um irmão, às vezes os irmãos têm dificuldade de admitir que o irmão é bom em alguma coisa, né? Tem uma rixazinha. Coloque ele no lugar dele, amém? Por quê? Porque isso é bênção para você, isso é princípio de honra. Princípio de honra. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. E para terminar, a sua luz, ela precisa levar as pessoas a Cristo.
tudo isso que eu falei só faz sentido se esse último ponto for aplicado. Porque Jesus, ele exaltou as pessoas que estavam perto dele. Ele falou, ninguém pega uma luz para colocar debaixo de um cesto. De longe as pessoas veem uma luz, ninguém edifica. É fácil ver uma cidade edificada no monte. E olha o final do texto, que lindo. Qual o sentido disso tudo? Verso 16. Assim, esse é o propósito de tudo, tá? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para quê? Por qual motivo? Para que vejam as vossas obras, boas obras, e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então a sua luz, o seu brilho, o sentido dela é para que as pessoas olhem para você e glorifiquem o vosso Pai. E isso é o que diferencia a Whitney Houston da Aline Salgado. Tem os mesmos talentos, sabem cantar. Ela canta um pouquinho melhor que você, Aline, mas você é boa. O que eu quero dizer no final das contas? O talento que a Aline tem faz com que você olhe para ela e fale, eu quero adorar esse Deus, eu quero viver isso. Ela entendeu o propósito de ser luz. As pessoas precisam olhar para o talento dela, para o talento de um guitarrista, de um baterista, e falar, tem algo diferente ali. Você pega um artista lá fora, eu assisti recentemente, nem recomendo, tá? Aquele filme do Fred Mercury, tem muita coisa besteira lá, bobeira, mas ninguém pode negar que aquele cara, ele tinha um talento, ele dominava o palco, ele chegava, ele chamava atenção para si, onde ele estava as pessoas, o filme mostra isso, um show lá em 1985, se eu não me engano, um evento específico lá, a banda era Queen, tinha se desfeito e voltaram, e eles voltaram ali, ele dominou a apresentação, as câmeras ficavam só junto dele, o guitarrista na hora lá fazendo um solo lindo, e as câmeras junto com o Fred Mercury. Por quê? Porque ele dominava, ele chegava, ele fazia, ele tinha uma presença de palco muito grande. Só que o que ele fez com o talento dele, o que ele fez com o dom dele, ele não levou para Cristo. Foi Deus quem deu o talento, mas ele não soube brilhar da forma certa, ele tomou para si o brilho. Vocês entendem? Qual o motivo de você brilhar? Qual o motivo de você fazer algo relevante na sociedade? Qual o motivo de você ser bom, ser um excelente profissional, da sua empresa prosperar e você ser rico? Qual o motivo disso tudo? É levar as pessoas a Cristo. As pessoas olharem para você e falar, essa luz ela é muito linda, eu quero adorar esse Deus que ele adora, que ele serve. É para isso, essa é a diferença. É exatamente essa a diferença. João capítulo 8, versículo 12, Jesus fala, eu sou a luz. Espera aí, pastor, está contando a história agora. Não está não. Ele é a luz, e ele sempre foi a luz. Então o que nós somos? Nós somos um satélite. Você já ouviu falar da lua? Claro que já, né? A lua, ela não tem brilho próprio. Ela simplesmente reflete a luz do sol. E a palavra de Deus fala que Ele é o sol da justiça. Então todo e qualquer talento, toda e qualquer virtude que você tem, não são suas, mas são deles, você simplesmente reflete. Você é esse satélite natural, você é essa lua que reflete o brilho de alguém maior. As pessoas precisam olhar para você, para a sua oratória, para a forma como você faz, gere a sua empresa, a forma como você, eu não sei qual é o seu talento, mas eu tenho certeza absoluta que você tem, e você precisa aflorar isso. Semana passada a Dani pregou algo semelhante a isso, nós temos falado isso o tempo todo. Ei, minha função enquanto pastor é falar para você, amanhã vai começar a semana, vai e arrebenta, seja bom, seja o melhor no seu trabalho, seja a melhor mãe, edifica os seus filhos, levanta de madrugada e ora por eles, fecha as portas, coloca vigilante, coloca os vigias nos lugares certos. Essa é a função da igreja, é te enviar e falar, ei, vai ser bênção, sobe essas montanhas, vamos tomar conta de tudo. Por quê? Porque você tem princípio, porque você brilha, porque você é luz, porque você é sal. Então o cristão, o crente, ele precisa sim estar lá fora, fazendo, agindo, porque senão o nosso mundo não tem chance, a gente não vai ter chance. É chegado um novo tempo, amém? Você é como um farol. O farol, quando você vai numa cidade antiga, Recife, Salvador, todas elas têm um farol. E o farol ele tinha uma função, algumas, mas a principal função é identificar, é falar, ali
tem terra firme. Naquele lugar tem terra firme. Então muitas vezes você vem de noite, no meio da tempestade. Imagina as pessoas, no meio da tempestade, naquela confusão de casa, de casamento, destruição, não sei o que e tal. E aí, você com seu barco entrando na água, nossa, eu vou afundar, não sei. E a pessoa olha no horizonte, ela vê um farol, ela encontrou a luz. Isso, eu quero que você se imagine exatamente nessa tempestade, naquele negócio de, sabe quando a pessoa está perdida e já está há muito tempo ali, naqueles filmes que a pessoa, quando vê terra firme, fala, meu Deus, deve vir uma alegria no coração daquela pessoa. É exatamente isso que o mundo precisa sentir quando ele olha para você. Quando ele olha para os seus frutos, quando ele olha para os seus filhos, quando ele olha para a sua empresa, quando ele olha para o seu serviço, quando ele olha para você, filho, ele olha para você e fala, ali tem terra firme, eu quero ir para lá, é para lá que eu vou. Você precisa ser esse farol, que brilha de noite, que as pessoas olham e falam, é para lá que eu vou, porque ali tem terra firme, ali eu vou ter comida, ali eu vou ficar seco, ali Deus vai prover. Você é esse farol. Vou repetir, você é esse farol. Deus te fez dessa forma, Deus te fez assim. O farol, ele tinha a função também de iluminar o caminho. Nós precisamos ser essas pessoas, amém, que vão mostrar a direção. Eu creio num país em que a direção vai ser dada por homens de Deus. Se depender dessa igreja, de nós como pastores, essas pessoas serão vocês. Talvez seja muita pretensão, né, Alex? Uma igrejinha aqui no Núcleo Bandeirante querer formar gente para dominar a nação. É exatamente isso que nós queremos. Tem algum soldado aí? É isso. Eu estou sendo intencional aqui ao falar. Eu, enquanto pastor, a direção dessa igreja, nós queremos te levantar como um exército, te levantar como um soldado e falar, ei, olha para mim, olha dentro dos meus olhos. Você nasceu para brilhar. Nós não vamos te esconder, nós não seremos como o cesto. Você nasceu para brilhar, então você vai estar num lugar apropriado, sendo luz. As pessoas vão olhar para você e vão falar, eu quero ser como você. Eu admiro as coisas que você fez e não há nada de mal nisso, nada de mal. Desde que tudo isso, tudo que você fez, o seu brilho, direcione as pessoas para Cristo. Não importa a sua idade, não importa o que você fez, o que você deixou de fazer, tem luz aí neste lugar. Tem luz neste lugar. E se você pegar o contexto de luz naquele tempo, a luz era o quê? Como é que se acendia uma lamparina? Não existia energia elétrica. Quando Cristo está falando de luz de lamparina, ele está falando de um pavio, uma cera e óleo. Óleo. O óleo na Bíblia significa unção. Isso quer dizer que a sua luz, ela não vem, você não tem luz própria. A sua luz vem do óleo que está sobre a sua vida. Vem do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, amém? Então você precisa do óleo, você precisa de unção, você precisa ser um homem ou uma mulher de Deus. E nós vamos, como diz aí, vamos arrebentar a boca do balão. Nós vamos chegar e vamos fazer tudo com excelência. Vocês vão ocupar os melhores lugares dessa terra, as melhores empresas, os melhores empregos, sabe por quê? Porque você tem uma luz dentro de você. E o próprio Jesus Cristo falou, ei, vai e brilha, começa a brilhar, brilha. É isso que eu tenho para você. Se você crê nisso, dê uma salva de palmas e fique de pé no seu lugar. Eu quero orar por você nessa noite. Qual vai ser a minha oração? Para que você seja essa luz, irmão. Seja essa luz. Vai, faça a diferença. Para que você seja intencional. Tudo que você fizer, onde você andar, as palavras que saírem da sua boca, que elas sejam pensadas, sejam direcionadas para um propósito, amém? Pensadas e direcionadas para um propósito. As suas atitudes, as suas ações, as suas tomadas de decisões, elas precisam ser pensadas e direcionadas para um propósito. A gente, quando fala para empresários aqui na igreja, a gente fala o seguinte: a prosperidade, ela só faz sentido se tiver um propósito. Nosso lema aqui do Trato Feito é prosperidade com propósito. Por quê? Porque Deus, se Ele te fez próspero, Ele tem um propósito para você, para essa prosperidade, amém? É dessa forma. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Nós vamos orar. E eu quero que você sinta aí no seu coração esse fogo vindo sobre a sua vida, amém? De você
você brilhar. Eu quero enxergar aqui várias lâmpadas acesas aqui. Feche seus olhos aí no seu lugar. Vou orar aqui contigo, nós vamos fazer um momento depois de guerra aqui neste lugar, amém? Para que você se sinta realmente aquele soldado com a espada na mão. Nós vamos para cima. Mas feche seus olhos aí, Espírito Santo de Deus, Pai. Quero colocar a vida da tua casa, desta igreja diante do Senhor. Toma as nossas vidas agora, Pai. Pai, ajuda-nos a enxergar o nosso propósito. Ajuda-nos, Senhor Deus, a enxergar onde o Senhor quer nos levar. Ajuda-nos, Pai, a enxergar, Senhor Deus, aquilo que o Senhor quer que façamos, Pai, porque nós queremos servir ao Senhor, nós queremos brilhar, Senhor Deus, nós queremos ser essas luzes, queremos ser essa cidade edificada, Pai, no monte, nós queremos ser o sal dessa terra, Pai, queremos salgar, queremos preservar, queremos ser esse conservante para a sociedade. Em nome de Jesus Cristo, vem sobre as nossas vidas, vem sobre a nossa casa, vem sobre as nossas empresas, os nossos empregos, em nome de Jesus Cristo, Pai. Vem sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Vamos lá? Nós vamos fazer um exercício agora, amém? Eu quero que você saia daqui radiante, sabendo que você é essa lâmpada, essa luz, esse holofote gigante, poderoso, de muitos watts, amém? Eu quero que você cerre o seu punho assim, lá em cima. O Senhor está aqui neste lugar e Ele te entregou um propósito, amém? Ele te entregou um propósito. Nós vamos correr atrás desse propósito. Nós vamos ser essa pessoa que vai brilhar e vai fazer a diferença. E as pessoas vão olhar para nós e vão falar: não sei o que fulano tem, mas eu quero estar perto dele, eu quero estar junto dele, porque você tem uma luz que não é sua, uma luz que é de Cristo, uma luz que vem da unção, que vem do óleo dele sobre a sua vida. Então levante suas mãos e comece a sentir aí no seu lugar, amém? Nós vamos orar, e eu quero que você imagine qual o seu campo de influência, onde você pode influenciar, onde você é a sua empresa, é o seu trabalho, são os seus filhos. Começa a enxergar este lugar aí, visualiza este lugar aí, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, vem sobre as nossas vidas agora, que cada um aqui, Senhor Deus, possa sentir no seu corpo esse empoderamento vivo, não de palavras, mas do teu Santo Espírito sobre as nossas vidas. Então começa a receber aí, começa a receber. Você é essa luz, você é essa cidade edificada no monte, você é esse sal que faz a diferença na vida dos outros. Nós somos o povo de Deus e nós não vamos rebaixar a nossa cabeça, nós não vamos baixar a nossa cabeça. Nós cremos num Deus poderoso, nós cremos num Deus poderoso que te colocou, que nos colocou aqui como luz, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Vem, eu quero que você comece a enxergar o ambiente ao seu redor sendo iluminado por você, pela luz de Cristo na sua vida, os seus pais, a sua família, a sua empresa, o seu campo de influência, a mídia, a política, a academia, tudo sendo iluminado por você, pelo que Deus colocou na sua vida. Deus é conosco, Deus é contigo, Ele é o seu rei, Ele é o seu Senhor. Então vá e brilhe, vá e seja luz em nome de Jesus Cristo. Você pode levantar sua mão e eu quero que você repita comigo: Senhor Deus, eu me coloco diante de Ti e eu quero ser luz para iluminar as pessoas que estão ao meu redor, para fazer a diferença na vida dos outros. Vem sobre mim, derrama sobre mim o seu óleo, a sua unção, para que eu possa saber que essa luz não vem de mim, mas vem do Senhor, Dá uma salva de palmas aí onde você está. Engrandece o nome dele. Ele é rei. Glória a Deus. Chega, Suei. Entenda isso. Foi o próprio Cristo que falou isso para você. Vá e brilhe.
Vá e brilhe, seja luz, faça a diferença, ilumine todos ao seu redor. Não tenha medo. Talvez a pessoa vai chegar, as pessoas vão olhar para você e vai falar: você quer aparecer, você quer. Não dê ouvidos. Esteja convicto daquilo que Deus colocou na sua vida. Se algum dia alguma crítica vier, tenha a plena convicção de que foi Deus quem te ordenou: seja luz. Foi Deus quem te ordenou: vá e brilhe, seja luz. Então não importa com o que vão falar, não se importe com o que vão falar. As pessoas vão jogar pedra, mas você esteja convicto para onde você está indo. E saiba, você está indo e iluminando o caminho, porque você é essa luz. A luz de Cristo vive na sua vida, amém? Dê mais uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus.